Conversando com algumas pessoas, depois que eu gravei 2 vídeos sobre a minha experiência quando eu estive aqui em Portugal para solicitação de alguns documentos para o visto D2, muitas pessoas entraram em contato comigo, pedindo informações, querendo saber mais detalhes. E se você tem interesse sobre esse assunto, não saia daí. Fica nesse vídeo, acompanhe e vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sonhos Brasil Portugal. Meu nome é Marcos. Estávamos falando sobre 2 vídeos que eu gravei anteriormente, quando estive aqui em Portugal para a solicitação do meu visto D2. Só para saber, vocês que não me conhecem, estou aqui em Portugal há 6 meses, vim com toda a minha família, viemos por meio do visto D2 e solicitamos esse visto em dezembro de 2018, próximo do Natal, e quando foi em abril já viajamos para cá. Demorou o prazo ideal, que foi o prazo que é estabelecido para que o visto D2 seja liberado, aproximadamente 90 dias. E depois disso agendamos para viajarmos para cá, para Portugal, em abril. Chegamos aqui em abril, estamos estabelecidos na cidade de Setúbal e tem sido muito bom até agora, bastante experiência nova, muita coisa legal para contar. Posso depois fazer um vídeo falando sobre a minha opinião, o que eu acho de Portugal nesses 6 meses aqui de experiência, de moradia, mas isso é um vídeo para uma próxima oportunidade. Hoje nós vamos falar ainda sobre a questão do visto D2. Como foi que eu solicitei o meu visto, onde eu consegui informações, como que foi todo esse processo. Quero partilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Planejamos isso durante algum tempo, aproximadamente uns 2 anos, até decidirmos vir. Diante de muitas pesquisas, grupos que nós participamos, Facebook, WhatsApp e tudo isso, analisamos que precisaríamos de uma assessoria. Não contratei uma empresa de assessoria, mas fiz contato com uma pessoa que, na ocasião, ele migrou para Portugal, um brasileiro, ele contratou uma assessoria e depois ele aprendeu a fazer esse trabalho, fez esse trabalho durante um período de assessoria, e hoje ele já não trabalha mais com esse tipo de atividade. Mas foi tudo muito bom, fomos bem assessorados, ocorreu tudo da maneira como deveria acontecer. E estamos aqui. Só que muitas mudanças aconteceram nesse prazo curto de tempo, devido à demanda que tem sido apresentada ao consulado. Muitas pessoas, estão desejosas de sair do Brasil por vários motivos, cada um tem seus motivos, mas acreditamos que os motivos principais são 3 pilares, segurança, saúde e educação. Esses 3 pilares talvez tenham sido os que mais têm motivado pessoas a procurarem Portugal para morar, até por conta da qualidade de vida e todas as outras coisas mais que o país oferece. O visto D2, como estava falando, ele veio como uma oportunidade porque muitas pessoas têm vindo para cá, têm vindo apenas com visto de turista e depois procura a sua regularização aqui, a sua legalização aqui por outros meios. Mas, como víamos todos, vinha eu, minha esposa e os filhos, decidimos vir de maneira legal, não quisemos arriscar, até porque acreditamos que é a melhor maneira de se imigrar, você vir legalmente. Embora eles ficaram aqui um período ilegal não, ficaram com um período com visto de turista, não ficaram ilegais. E eu tive logo posse da minha residência. Então deixa eu explicar como que aconteceu. Chegamos aqui em abril e 2 dias após a nossa chegada, eu já fiz o meu agendamento junto ao CEF, e quando você é detentor do visto D2, você pode fazer essa solicitação via telefone. Então eu liguei, fiz o meu agendamento e como eu tinha que agendar primeiramente a mim, para fazer a solicitação do título de residência, eu agendei a minha data primeiro e depois agendei a da esposa e dos filhos. Então eu fiz um agendamento numa cidade que fica a uns 100 quilômetros daqui mais ou menos, em Évora. Tem um vídeo falando sobre isso também, posso colocar o card aqui para você acompanhar se quiser. E depois agendei o da esposa e dos filhos para o reagrupamento familiar. Eu agendei em junho o meu título de residência, cheguei aqui em abril e fiz o agendamento para junho. E da esposa e dos filhos eu pedi o agendamento do reagrupamento familiar
para outubro. Na verdade, por que ficou um pouco assim distante? Ficou porque eu queria que todos fizessem no mesmo dia. Eu poderia agendar cada um em um dia e uma cidade. Então ficaria um pouco complicado. Um dia ir para uma cidade, por exemplo, tinha agendamento com menos de um mês, mas em Braga. Nós estamos aqui na região sul e para o norte ficaria complicado. Tinha agendamento também com mais ou menos um mês e meio para Porto. Então ficaria também ruim, agendando cada dia, cada local, uma pessoa. Então preferimos agendar todos seguidamente, um horário ao outro, na mesma agência do CEF e todos no mesmo dia. E foi assim que aconteceu. O agendamento está bem próximo. Quando tivermos a posse do título de residência de todos e falar como que foi a nossa experiência com o reagrupamento familiar, nós iremos também aqui fazer um vídeo para partilhar essa experiência com vocês. E estamos aí ansiosos já também e em preparação de toda a documentação necessária para isso. Ok? Pois bem, o visto D2 hoje tem sido bastante procurado porque tem muitas pessoas que estão desejosas de vir para Portugal. Muitas pessoas estão querendo vir para cá. E a demanda aumentou demais junto aos consulados, principalmente o visto D2. Então, conforme aumentou a demanda, também aumentaram-se as exigências. O que a gente tem notado? Que as pessoas têm se planejado e têm sofrido alguns impactos nos seus projetos, nos seus planejamentos. E uma das coisas que mais tem causado esse impacto diretamente é o prazo. No meu caso, eu solicitei em dezembro, o prazo que me deram foi de 90 dias e em fevereiro eu já estava em posse do visto, ou seja, menos de 90 dias. E agendei a minha viagem, tudo vai em 120 dias no máximo. E hoje, para se ter a posse, ou seja, para ter a emissão do visto D2, está demorando mais de 6 meses. Então, pessoas que têm planejado com esse prazo aí que está lá nas regras lá do consulado de 90 dias, às vezes pode acabar se complicando. Então, se você está pensando em migrar por meio do visto D2, atente-se a esse prazo, principalmente na região onde você está, tem que ver se é uma região de muita demanda ou não. E já faz um prazo assim contando com esse tempo, com esse período de pelo menos 6 meses. Outra coisa também que eles têm sido mais exigentes é com a questão da carta do próprio punho. A minha carta foi uma carta simples, não foi uma carta muito específica, até porque já tenho experiência no tipo de atividade que vim realizar aqui, então ficou fácil para descrever. E o que acontece? Eles estão exigindo que seja uma carta que seja bem explicada, que seja bem detalhado, deixa bem escrito lá o que você deseja fazer aqui em Portugal. Outra coisa é a questão dos meios de subsistência, que teve pessoas que antes de mim, segundo esse assessor, veio apenas com o seu extrato bancário do Brasil, não tinha uma conta pessoal aqui em Portugal. Mas hoje isso é um requisito necessário, ter a abertura de uma conta aqui no banco em Portugal, com depósitos bancários, com valores depositados aqui nesse banco, para ser apresentado o extrato bancário aqui de Portugal, de um banco português, aliás, quando você for chamado ao consulado para apresentar toda a documentação necessária. Algumas questões também que estão dando indeferimento, segundo algumas pessoas e algumas informações que a gente tem visto, é a questão do contrato de arrendamento, que esse contrato também não seja de curto prazo, que seja pelo menos no mínimo de 1 ano. Então temos casos e casos. Tem pessoas que levaram um contrato de 3 meses e conseguiu, foi que nem foi o meu caso. Meu contrato era de 3 meses, meu contrato de arrendamento. Porque na ocasião que eu vim aqui fazer minha abertura de conta, solicitação de NIF, eu tive assim muita sorte, Deus abençoou e nós conseguimos arrendar uma casa aqui. Na ocasião, eu voltei para o Brasil, deixei a casa arrendada, paguei arrendamento por 3 meses sem morar e depois vim. Mas eu acredito que não foi prejuízo, porque talvez seria pior se eu tivesse vindo com toda a família, tivesse ficado hospedado num hotel e ficar procurando uma casa para arrendar, talvez seria mais difícil. Essa pessoa que me ajudou na questão da assessoria, como eu disse, ele conhecia a pessoa que arrendou a casa, até porque ele também morava numa casa arrendada por essa pessoa, e ele me apresentou essa casa, fizemos um contrato e deu tudo certo. Graças a Deus, já cheguei, já entrei direto na casa, não precisei ficar hospedado
e depois ter que procurar uma casa para alugar. Não, não foi assim. Já cheguei, já tinha uma casa já para poder morar. E isso foi muito bom. Assim, traz mais tranquilidade e é uma preocupação a menos que você tem. Em relação à morada fiscal, a morada fiscal da minha empresa, quando eu abri, era aqui em Setúbal mesmo, bem próximo de onde eu moro, então não houve problemas nenhum nenhum conflito em relação à morada. Mas há casos de pessoas que têm, por exemplo, mora aqui em Setúbal e a morada fiscal é em Lisboa. Isso já causa algum conflito, porque o consulado entende que não é tão perto, para nós é muito perto, 40 minutos de carro é perto, né? 50 quilômetros de distância. O brasileiro está acostumado com isso, não vê nenhuma dificuldade. Mas o consulado não tem visto isso com bons olhos e, enfim, há consulados que indeferem, há consulados que aceitam, então é bem complicado. Por mais que exista uma regra fixa, o consulado sempre apresenta algumas solicitações que fogem um pouco à regra, né? Então, se você tem se planejado, fique atento com essas informações. Fique sempre ligado com as coisas que estão acontecendo. Tem bastante pessoas aí profissionais no YouTube fazendo assessoria e dando dicas muito valiosas e importantes sobre isso. Acompanhe, fique sempre por dentro. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com quem já teve experiência ou faça contato diretamente com o consulado. Muitas situações que nós tínhamos dúvida, a gente ligava diretamente para o consulado. Não ficava esperando vir resposta de alguns youtubers ou coisas do tipo. Entrávamos em contato com o consulado, tirávamos as nossas dúvidas diretamente com as pessoas e assim fomos minimizando possíveis erros, possíveis situações de indeferimento. Em relação ao capital social também, tem pessoas que não têm tido aprovações nos seus processos porque estão apresentando um valor de capital social incompatível com o seu planejamento, com o seu plano de negócio. Então, um exemplo, você tem um plano de negócio que para esse plano de negócio funcionar, ele exige minimamente um recurso de 10 mil euros, não tem como você apresentar um capital social de 5 mil euros. Então, você tem que apresentar um capital social que esteja em sua conta bancária consoante ao seu plano de negócio. Isso é muito óbvio, mas tem pessoas que ainda têm essa dificuldade de compreender, acha que, principalmente pessoas que ainda não vão trazer a atividade empresarial que realiza aí no Brasil ou no seu país de origem. Por exemplo, tem pessoas que é trabalhador comum e ele junta um dinheiro, decide vir para Portugal e aí ele fala, eu vou fazer tal atividade empresarial. Ele vai abrir uma barbearia, ou ele vai abrir um café, uma lanchonete, ou ele vai abrir uma loja de... Enfim, não importa a atividade. Só que ele nunca teve nenhum tipo de experiência como empreendedor aí no Brasil. E ele quer ter essa experiência, ele quer iniciar essa atividade aqui em Portugal. E às vezes há essa confusão. A pessoa tem um plano de negócio que exige um determinado valor e ele ainda está com a mente fixada na questão dos 5 mil euros, que muitas pessoas só fica na questão dos 5 mil euros, né? Que seja um plano de negócio bem elaborado, bem feito e que seja consoante aos valores que são necessários, para não ter nenhum problema de indeferimento. E a minha experiência foi essa. Então, cada dia é um aprendizado novo, mas está sendo muito bom, está sendo muito gratificante. Não nos arrependemos por enquanto até o momento e acredito que não iremos, mas estamos aqui bastante felizes, bastante confiantes no processo, de que tudo vai se dar bem, porque ainda estamos na fase ainda de legalização, como eu disse, estamos aguardando o reagrupamento familiar e assim que tivermos novidades sobre isso, também faremos um vídeo para compartilhar isso com vocês, tá bem? Então, um grande abraço, ficam com Deus, dê um like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ok? Grande abraço, tchau, tchau.